Bom, preparei um tema hoje. Eu tinha uma sequência lá de alguns temas para trabalhar com vocês, mas eu resolvi mudar, né? Por que eu resolvi mudar? Porque agora em agora em março, desculpa, na primeira semana de março, teve o seminário da Federação Internacional, né? E o que acontece? Quando tem o seminário da Federação Internacional, é que vai ter as possíveis mudanças, né? As mudanças não acontecem assim da noite para o dia das regras, ok? Não é assim da noite para o dia, né? São anos de estudos, né? Eu vou dar até um exemplo de uma situação que vai mudar agora e que eu comecei a desenvolver esse trabalho junto com eles lá em 2016. Eu fiz parte de 2 ou 3 coletas, né? E eu poderia contribuindo com essas questões, né? Mas teve esse seminário agora em março, e teve várias informações novas aí. Essas informações que eu vou passar aqui para vocês, elas ainda não estão aplicáveis ainda. Por que ainda não estão? Porque está faltando alguns detalhes ainda, né? E um detalhe que está faltando é a realização dessas mudanças em um evento mundial, que é no próximo Mundial. E aí eles vão fazer essa análise no Mundial, e aí sim, depois desse Mundial, aí vai aplicar, né? Mas em alguns países da Europa já vão começar já essas análises, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês de uma forma bem geral, ok? Porque eu também não posso antecipar algumas situações. Ah, mudou, é isso, né? Porque eu tenho que esperar essa questão da Federação Internacional, beleza? Então, mas de antemão aqui já, eu já vou estar compartilhando com vocês algumas o que eles foram discutido lá nesse seminário, né? Para a gente estar discutindo aqui e batendo nosso papo de hoje, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante, né? E que vai ajudar a gente a direcionar algumas ações agora nos próximos meses, quando voltar aí toda a nossa dinâmica de trabalho e assim por diante, né? Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês mudariam hoje na regra ou na dinâmica do jogo que vocês acham que deixaria o handball muito mais atrativo? Denilson, o que vocês mudariam hoje? Mas é uma pergunta assim, ela é uma pergunta muito desafiadora, porque quando você pensa em mudar alguma coisa, sempre tem os prós e os contras, né? Eu sempre achava mais interessante o handball quando não tinha o goleiro linha. Por quê? Porque aí, quem não tinha tanta estrutura, teria que... você trabalhava em situações mais iguais. Porque quem tem mais estrutura pode pôr o goleiro linha. Trabalhar porque tem mais tipos de jogadores, ele consegue ter mais condições. Antigamente, eu acho que o handball é igual a gente fala do futebol, né? Você tinha que ser muito bom técnico para você superar o outro. Então, quer dizer, a vinda do goleiro linha, se você tem 6, 7 caras muito altos, você faz uma defesa ali, você faz uma defesa 6-0 muito bem postada, você consegue bater esse goleiro linha. Porque os caras vão ter que trabalhar muito. Agora, quando você não tem tantos esses recursos assim, ó, aí você tem que flutuar a sua defesa. Aí os caras colocam 2 pivôs, você tá ferrado. Né? Aí o goleiro linha faz muita diferença. Então, nesse ponto, eu achei que o handball perdeu um pouco da criatividade. Ficou muito mecânico, porque todo mundo faz aquilo que já sabe o que ele vai fazer, você já sabe qual é a solução, você só não tem as peças. Entendi. Então, você acha que deveria deixar do jeito que estava antes, sem essa questão do goleiro, do 7º jogador mais específico, né? Eu acho que, na minha opinião, não foi uma coisa que melhorou visualmente, vamos falar para o público, sabe? Poderia ter algumas situações que deixasse o handball para ser para ser um produto para ser vendido. Porque eu acho que hoje o handball não está ainda no canal aberto, porque ele não vende. Igual vendeu o basquete, o vôlei vendeu a partir de 1980. Entendi.
Show de bola. Excelente. Eu vou complementar alguns tópicos que você falou agora na apresentação. Ednilson, o que você mudaria? Hoje, Adriano, eu não mudaria nada. Para mim tá bom, do jeito que tá. E a respeito de ser um esporte para estar na televisão aberta, Pode falar. Travou. Cortou aí. A conexão dele. Oi. Oi, pode falar. Boa noite. Cheguei Olá, agora. Tudo bem? Tudo, cheguei agora. Boa, seja bem-vindo. Obrigado. Show de bola. Ô, Claudinei, hoje o Denilson está com a gente, o pessoal da turma de 2019, eles estão aqui com a gente, então dá uma breve apresentada aí para o Denilson. Professor Denilson, prazer revê-lo aí à distância. Boa noite. Eu estava naquela live que a gente discutiu bastante sobre alguns pontos. Eu sou bom de memória, Adriano. Esse é o ponto. Eu sou bom de memória. Inclusive, foi fantástico. Bom, prazer revê-lo, professor. Igualmente. E a Samantha também estava com a gente naquela também, né? Ou foi numa outra? Não sei se foi numa outra. Eu acho que foi na primeira, só que tava. Foi na primeira. Uhum. Verdade. Show de bola. Acho que o Ednilson caiu lá. Então, beleza. Samantha, o que você mudaria? Quando tenho tiro livre, vamos supor, ali na minha defesa, e eu tenho que colocar todo mundo atrás da linha do pontilhada no ataque. Eu acho que daria mais dinâmica para o jogo se eu não precisasse colocar todo mundo para trás, pelo menos quando fosse na metade da minha quadra. Não entendi. Vamos lá, tipo, eu tô defendendo e aconteceu alguma falta para mim. Eu vou cobrar um tiro livre lá na minha defesa. Todo o meu ataque não pode ficar muito lá na frente. Tem que ficar antes da linha pontilhada para cobrar, não é? Ah, tá. A equipe atacante está fora da linha dos 9 metros. Show. Você deixaria livre? Eu não consigo ter um contra-ataque tão bom assim. Ah, entendi. Show. Deixar a possibilidade de o cara invadir os 9 metros. Show de bola. Quando a falta for na defesa. Quando a falta for na defesa ou for no jogo inteiro? Qualquer lugar da quadra? Não, só quando tiver na minha metade de quadra da defesa. Ah, boa. Boa. É assim que nascem as mudanças. Né? A gente pega as ideias e aí a gente joga com o nosso chefe, joga para o outro, vai jogando, vai pulverizando e aí as coisas acontecem. O Claudinei, hoje a gente mudou a nossa programação, né, com o tópico, porque teve agora o seminário da Federação Internacional em março, né, que vai ter mudança nas regras agora, né, a partir desse ano, se tudo der certo. E eu queria compartilhar com vocês alguns tópicos, né, algumas tendências do que vão continuar esse ano, né, e algumas coisas que podem mudar, né. O que eu vou compartilhar com vocês não está oficializado ainda 100%, porque precisa fazer o último estágio, que é o evento internacional, que é um mundial. E assim como teve essa mudança em 2015, no Mundial Júnior do Brasil, né, que foi o laboratório, e a partir de 2016 foi implementado. Então, esse ano já teve a reunião e a gente teve algumas mudanças e somente falta só essa etapa. Né? A princípio, não vai ter alteração. Aí, se tiver alguma alteração, vai ser depois do Mundial, porque no Mundial vai ver as possíveis falhas e assim por diante. Né? Então, a pergunta que eu fiz para o pessoal foi o seguinte: o que você mudaria hoje na dinâmica do jogo? O que você mudaria hoje? Bom, eu vou pegar aqui o Ednilson respondeu lá que não mudaria nada, ele já está entrando aí. Eu vou concordar com a Samantha que eu mudaria essa dinâmica da cobrança.
na cobrança dos tiros livres. E deixaria, tem um detalhe, e deixaria para ambas as equipes, ou seja, em todos os espaços, entendeu? Porque por exemplo, essa cobrança do tiro livre, às vezes, por exemplo, o jogador está lá dentro dos 9 metros, né? Aí, enquanto ele não está fora da linha pontilhada, não cobra, né? Isso atrasa o jogo. Isso, de certo modo, dá uma atrasada no jogo, porque sempre tem aquele jogador que quer levar uma vantagem, né? Então, assim, tornaria o jogo bem dinâmico nesse sentido e forçaria também a questão de defesa, porque olha que é um dos pontos que, bem trabalhado, né, forçaria a trabalhar a questão de defesa também. Essa atenção, a atenção redobrada. Entendeu? Então, eu colocaria isso em qualquer local da quadra, para não ter assim, para poder o jogo ficar um pouco mais pegado. Você tem aquela distância mínima, mas em qualquer lugar pode fazer isso, né? Poder fazer isso. Legal. É importante a gente perguntar assim para vocês, porque é assim que começa o processo de uma alteração de regra, né? É lógico que envolve diversas pessoas, né? Envolve os árbitros, envolve treinadores, envolve os atletas, envolve a imprensa, envolve dirigentes, assim por diante. É uma comissão dessas pessoas que organizam seminários, né, que acontece todo ano na Federação Internacional, para ter as melhorias, né? Então, o Denilson falou lá, essa questão do 7º jogador, quando a equipe ela não tem tantos recursos de jogadores ali, fica um pouquinho prejudicada. O Ednilson falou que, por enquanto, né, tá tranquilo, né, não pensou com uma mudança assim já de imediato. A Samanta falou essa questão de poder entrar na linha dos 9 metros, né? O Claudinei agora complementou essa questão aí também, né, para você agilizar ainda mais o jogo e evitar as interrupções, deixando o jogo mais dinâmico, né? Fala, Samanta.